do livro Pão Nosso, capítulo 44, Curas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Curas, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, Lucas 10, 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos neste capítulo Curas. Estudaremos este capítulo de forma simples para que nós possamos entender o teor deste conteúdo. Emmanuel utiliza então esta passagem que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus enviou os seus discípulos a uma cidade e disse a eles: ide, e curai os enfermos que nesta cidade houver. E dizei a eles
que é chegado o reino de Deus. Então, nesse momento, Jesus já passa um conteúdo extraordinário. Quando ele diz para os seus discípulos, dizer para aqueles que estão doentes que o reino de Deus está vindo, para que elas pudessem ali mudar o seu psiquismo, que era essa a intenção de Jesus. E Emmanuel começa a lição dizendo que Jesus curou muitos enfermos e também recomendou aos seus discípulos, ou seja, disse a eles que era possível curar os enfermos. Mas Jesus recomendou sempre que se reportasse ao reino divino quando fosse restaurada essas deficiências. Sempre. Emmanuel continua dizendo que não nos interessa somente a regeneração do veículo, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Então, ele é muito enfático em dizer, não é, que é preciso que haja o corretivo espiritual, a correção. Porque se saramos o corpo físico, depois voltamos novamente ao mesmo delito, nós não fizemos o corretivo espiritual. E ele faz outra colocação. No outro parágrafo, ele diz que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. A saúde que ele se reporta é dar valor realmente a esta questão do espírito, para que ele dê essa importância e observe, entenda e acredite que é a partir do espírito é que você vai ter uma saúde ou doença no seu corpo físico. Mas Emmanuel continua dizendo que é difícil para nós, não é, entendermos que compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo. Oculta por quê? Porque nós não percebemos que somos nós mesmos é que estamos criando essas doenças. E também quando se verifica para que nós possamos assimilarmos este apelo santificante. Então, existe o apelo para que nós possamos refletir sobre isto e, no entanto, nós deixamos passar. Aqui, Emmanuel, então, faz uma coisa interessante, porque ele pergunta para nós mesmos: será que o Senhor iria permitir a constituição da harmonia celular em nosso corpo apenas para que a vontade viciada, ou seja, os nossos defeitos, nossas mazelas, pudesse vier e golpeá-la, sem que o espírito tivesse ali uma responsabilidade? Vamos falar de outra forma. Vamos aqui dissecar esse assunto aqui nesse parágrafo, que é muito importante. Ele faz essa pergunta para todos nós. Será que Deus iria nos constituir? Não é que nós somos criações divinas? Então Deus nos criou com essa harmonia celular que nós temos no nosso corpo, não é? Apenas para que uma vontade viciada, seja ela nossa, seja ela de qualquer pessoa, viesse golpeá-la. Ou seja, nós estamos com saúde e aí vem de fora ou vem de nós mesmos, não é? E essa vontade viciada golpeia a nossa saúde e nós passamos a ter doença.
sem que o espírito tivesse consciência disto. Olha que interessante. Então, é colocado que somente cabe a nós, espíritos, a saúde do nosso corpo. E neste outro parágrafo, ele diz: o enfermo pretenderá o reajuste das energias vitais. Todo enfermo pretende. Todos nós, quando estamos no leito, estamos acamados, nós pretendemos possuir novamente a saúde, não é mesmo? Mas ele diz: entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Então, é preciso que nós, e principalmente quando estamos doentes, possamos dar os devidos valor que nos são colocados à disposição. E este valor é inerente à nossa disposição de agir na Terra. Daí a importância de sabermos o que estamos pensando, sabermos, conscientizarmos do que estamos falando e também nos conscientizarmos do que estamos fazendo. Pensar, falar e fazer. Nesta outra parte, ele diz que há muitas criaturas doentes que ficam lamentando no leito e choram aflitas. Não porque elas desejam renovar as suas concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas porque estão impossibilitadas de prolongar os próprios desativos. Então, ele coloca nesta parte que muitas criaturas estão sofrendo, achando que estão sendo castigadas por Deus, que estão sendo castigadas por uma macumba ou coisa parecida que vem de fora. Então, elas choram aflitas por estes motivos, mas não choram porque fazem uma introspecção e perguntam para si mesmas: em que eu errei, em que eu posso melhorar para que eu não continue com esta doença que eu causei em mim mesmo. Nós temos o hábito de achar que as coisas vêm sempre de fora, e principalmente quando se trata do mal. O mal vem de fora e o bem está conosco. Este é um grande engano de nossa parte. Nós temos que perceber que nós produzimos em nós mesmos tanto o bem quanto o mal. Depende da nossa vontade. O que nós queremos, não é mesmo? Na conclusão, Emmanuel diz que é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado, na bênção, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, nesta consideração final, Emmanuel diz o seguinte, em outras palavras, que é sempre útil curar os enfermos, quando, para isto, haja permissão de nosso Pai, de Jesus. Mas é preciso que a pessoa esteja propensa e interessada na bênção. Não por si mesma, somente por receber uma bênção, mas que ela esteja propensa a pensar já naquele momento para reconsiderar suas atitudes.
para que ela realmente esteja imbuída deste sentimento de que ela é a causadora das suas próprias doenças. Agradeço a você que me ouviu e espero encontrá-la em uma próxima oportunidade. Que Jesus o abençoe.